com mais uma conversa em direto aqui no Facebook da Event Point. Hoje temos duas convidadas, Sandra Pombo, do grupo EFASEC, e a Anabela Silva, da BP Portugal, a quem agradeço terem aceitado o desafio para estarem aqui hoje a conversar connosco. E o foco é na área dos eventos corporativos, portanto, temos duas clientes da área dos eventos corporativos e é sobre este tópico que vamos conversar aqui hoje. Eu gostava também de, antes de arrancarmos com a nossa conversa propriamente dita, agradecer o apoio técnico da Acerbis a estas nossas conversas aqui em direto no Facebook da Event Point. E gostava de começar justamente pelo início, ou seja, perceber quando é que entenderam que este caso, esta pandemia, era de facto um caso sério nas nossas vidas e começou a ter impacto naquilo que são os vossos eventos, o planeamento que estava feito. Anabela, quer começar? Boa tarde a todos. Obrigada, Rui, pelo convite. Muito gosto em estar aqui à conversa convosco hoje. Bom, eu creio que desde logo começámos a sentir alguma estruturação do ponto de vista das forças, do ponto de vista do mercado, que se continuaram a conjugar. Percebemos que a situação era séria, embora devo-vos dizer que com alguns eventos que tínhamos marcados, pensámos que ainda poderíamos ser retomados no final do ano. Mas eu creio que muito rapidamente conseguimos perceber que efetivamente o tema era muito sério e a segurança das pessoas estava em primeiro lugar e tivemos que encontrar formas alternativas de poder dar resposta à substituição desses eventos presenciais, que sobretudo era aquilo que estava mais em questão, e continuar a entregar os nossos objetivos. Uhum. Sandra, e no seu caso, como é que se apercebeu da gravidade de tudo isto? Olá, primeiro, Rui e Anabela, e obrigada pelo convite também. Nós apercebemos, há aqui dois momentos. Há um momento em que nos apercebemos que há um grande problema lá fora, não é? E nomeadamente na China, e um momento em que começamos a ver que esse problema se está a aproximar. E eu recordo-me que, penso que foi a 12 de fevereiro, que foi a última vez que permitimos a ida a eventos internacionais, porque aqui temos duas situações, temos os eventos que são organizados por nós internamente, quer a presença em feiras. E, portanto, em fevereiro, internacionais, todas elas internacionais, maioritariamente. E lembro precisamente que esse momento, por exemplo, eu tenho uma pessoa da equipa que tinha estado, era no Dubai, e já não regressou. Portanto, automaticamente foi colocada em quarentena e a partir daí já não houve regresso físico, portanto ficou em trabalho remoto. No final de fevereiro e princípio de março, tornou-se evidente que, de facto, todos os eventos começaram a ser cancelados a nível internacional, os nossos eventos começaram a ser transformados, portanto, todos aqueles que eram passíveis de realizar remotamente, porque temos reuniões de equipa de 100, de 30 e eventos com toda a organização, fomos tentando fazer remotamente, mas, como a Anabela disse, percebemos que iam ter que ser adiados e depois, neste momento, acho que estamos a tentar perceber como é que vai ser o último trimestre, se há hipótese de realizar algum presencialmente, mas nós não temos nada planeado. Enfim, porque de facto a abrangência pode ser muito grande e a diversidade grande também. Eu gostava de que fizessem assim um retrato rápido sobre o tipo de eventos que organizam internamente, e quando digo internamente refiro-me, podem ser eventos internos para as vossas equipas, mas também para clientes, etc. E em que tipo de eventos é que estão presentes ou participam? Quer começar, Anabela? Muito bem, então, nós temos dois tipos, ou duas características grandes de exemplos. Uma diria que, ou talvez uma que subdivide em duas, aqueles tipos de eventos que nós consideramos internos, ainda assim com uma presença externa, nomeadamente com a nossa rede de postos de abastecimento,
que é uma área muito importante para nós do ponto de vista de realização de eventos, porque tem como objetivo principal garantir que toda esta rede de cerca de 460 postos que temos no mercado é uma network muito forte, que representa a marca, e o objetivo é, sem sombra de dúvida, manter estas pessoas alinhadas com a estratégia da companhia, e temos cerca de 3 eventos anualmente, onde reunimos todo este grupo e onde é importante passar as mensagens e celebrar e garantir que existe proximidade entre esta rede e o negócio. Depois, do ponto de vista mais ainda interno, temos o próprio staff da companhia, onde anualmente consideramos ter 2 ou 3 eventos onde se reúne, diria, presencialmente as pessoas para celebrar e para também comunicar objetivos, e são eventos muito mais do ponto de vista interno, e depois pequenas equipas também recorremos a alguns eventos externos de motivação e treino que se realizam. E depois existe aqui ainda uma outra área, essa sim mais reduzida, é certo, de eventos que organizamos, que tem a ver com algumas conferências que promovemos no âmbito dos temas que trabalhamos a nível internacional, sobre o posicionamento em termos da energia e do mercado de energia, e esses sim estão cerca de 1 ou 2 por ano, e que também teriam aqui no scope deste adiamento e desta transformação de eventos que pretendemos e estamos a analisar já em concreto. Muito bem. No caso da EFASEC, Sandra? No nosso caso, nós temos uma enorme diversidade de eventos, quer externos, quer internos. O grupo EFASEC tem 8 áreas de negócio e, portanto, há os eventos que são transversais a todo o grupo e que reúnem todos os colaboradores, e estamos a falar de mais de 2.000 pessoas, que fazemos com o kick-off anual. Temos eventos de entrega de prémios de reconhecimento, temos eventos de partilha de conhecimento, em que aí vamos transversalmente por áreas, desde o marketing, à tecnologia, à qualidade e segurança. E depois temos os eventos verticais por unidades de negócio. E estamos a falar de equipas que podem ser equipas com 600 pessoas a equipas com 200 ou 300 pessoas. Portanto, existem, de facto, muitos eventos internos, estes são os maiores, e depois há os micro-eventos que já realizamos também muitos digitalmente, porque mesmo antes do Covid começámos a perceber a facilidade que trazia, principalmente em termos de presença, não é? Porque eu posso estar na minha hora de almoço e estou a participar. E externamente temos também muitos internacionais, portanto, a maioria do nosso negócio é internacional, cerca de 80%, portanto, as áreas comerciais da EFASEC, das várias, na área da energia, da mobilidade, do ambiente, estão presentes em tudo o que é evento, as maiores feiras do setor a nível mundial, e também presentes como fontes de conhecimento. Portanto, muitas pessoas da nossa equipa são convidadas como oradoras, quer em Portugal, quer internacionalmente. E, tipicamente, este é o tipo de eventos. Temos depois relacionados com áreas específicas, como o Employer Branding, com eventos dirigidos às faculdades, e que também os recebemos dentro de portas, organizamos fora, mas recebemos dentro. Portanto, é toda uma variedade. Eu digo que temos uma diversidade muito grande. Eu já fiz visitas a bispos, portanto, para perceber a diversidade de público, desde clientes, a escolas, a parceiros tecnológicos que nós temos na EFASEC. Certo. E eu, enfim, como sabem, temos aqui também a participação das perguntas de quem está a acompanhar-nos no Facebook da Event Point, e o Bernardo Capucho, enfim, pergunta se no futuro e com esta experiência pensam reduzir o número de eventos e reuniões que sempre foram presenciais, e portanto, a Anabela quer começar? Eu acho que neste momento não está em causa a redução. Eu acho que neste momento a grande preocupação que nós tivemos foi tentar reinventar as formas de comunicação para tentar cumprir os objetivos que tínhamos. Posso-vos dar o exemplo de algo que fizemos, que em primeira mão pode parecer, mas isso não é uma substituição do evento, mas o que interessa é que temos que olhar para o objetivo, para que é que estaríamos a fazer aquele evento. E no caso, por exemplo, da rede de postos de abastecimento que nós temos, é muito importante para nós a conectividade com esta rede, e tínhamos em mãos uma organização de um evento agora durante o mês de abril, que teve que ser adiado,
Ainda assim, nós quisemos continuar em contacto com esta equipa, até porque era a nossa linha da frente, relacionado àqueles que teriam que continuar a trabalhar, os postos continuaram abertos e a servir os clientes, é certo que muitos menos, mas ainda assim muitos clientes que continuaram a passar. E desenvolvemos formas de comunicação e de estabelecer a comunicação, desde a utilização, aí sim a utilização das redes sociais foi fundamental para garantir essa conectividade, desde vídeos partilhados pelos diretores de operações, pelas equipas, enviados para os postos de abastecimento que tiveram uma recepção incrível, desde, por exemplo, uma pequena oferta que fizemos a todos os caixas da rede, a agradecer o contributo deles, que depois geraram conteúdos do ponto de vista digital de agradecimento e de sentimento de pertença, que acaba, ao fim de contas, de cumprir o objetivo que é nós queremos comunicar e queremos que as pessoas que estão connosco a trabalhar no dia-a-dia sintam quais são os nossos objetivos e, em concreto, nesta situação da pandemia, era garantir que as pessoas estavam protegidas e que pudessem, de alguma forma, continuar a garantir a sua segurança e o seu trabalho, e isso o fizemos de uma forma inovadora, porque não precisámos de reunir toda a gente para comunicar qual seria a nossa estratégia, apenas arranjámos formas de entrar em contacto com essas pessoas e, de alguma forma, estabelecer esse diálogo e essa ligação que era tão importante neste momento em concreto. Do ponto de vista da organização interna, continuamos a utilizar os recursos às soluções digitais e às reuniões digitais, e todas as semanas reunimos com toda a companhia, que é algo que se calhar não faríamos antes, com o presidente a liderar essa conversa, e onde partilhamos umas coisas breves, são a levar 30 minutos, mas onde convidamos sempre pessoas diferentes de cada uma das áreas a dar uma atualização do que é que se passa em cada área de negócio. Portanto, garantir que essa proximidade exista, o facto de pensarmos em substituição dos eventos físicos, eu acho que o calor humano e o contacto físico não é de todo, não pode ser de todo anulado, porque traz sempre outras vantagens muito importantes. Agora, que também este período demonstrou e pôs à prova as competências da tecnologia e também das próprias pessoas em conseguirem se adaptar a estes desafios e a acreditar que é possível estabelecer diálogo através de uma plataforma digital. Ainda assim, as dinâmicas presenciais que se encontram não são de maneira nenhuma substituídas. Portanto, não creio que neste momento esteja isso em equação. Uhum. Sandra, como é que olha para esta questão? De ponderarmos substituir os eventos presenciais? Reduzir em eventos e reuniões que tradicionalmente eram feitas presencialmente, não é? Uhum. Assim, todas as reuniões que estão marcadas, sejam internas, sejam externas, estão porque há um objetivo concreto. E, portanto, o nosso primeiro desafio é perceber como é que vamos conseguir concretizar esse objetivo. Não há nada que esteja marcado pela nossa presença fora, quer internamente, só porque sim, até porque todos nós dispensávamos o número de reuniões e iniciativas, às vezes, com que temos que lidar diariamente. Eu acho que é prematuro estar a dizer perentoriamente se vamos cancelar ou substituir os eventos presenciais. Em primeiro lugar, porque isso não depende de nós, depende das medidas que sairão das entidades de saúde, das entidades governamentais, e no momento em que não é permitido um aglomerado de pessoas, nós não o podemos fazer. Acredito que essa restrição venha a ser levantada gradualmente e que, pouco a pouco, os eventos ou as iniciativas em que requerem a presença de mais do que 5 pessoas venham a ser realizadas. Agora, eu acho que, esquecendo aqui a questão social e de saúde, ok? Do ponto de vista tecnológico e de vida e de trabalho, nós avançámos imenso nos 2 últimos meses. E a componente digital permite-nos, traz-nos imensos ganhos. Eu não acho que seja substituir um pelo outro, os dois manter-se-ão válidos, mas com a evolução da tecnologia, aquilo que temos visto nos últimos dias, quer em eventos sociais, quer nas soluções que estão já a ser desenvolvidas para eventos corporativos, sim, nós hoje estamos a falar,
está muita gente a olhar para nós não estamos a ver, vamos a ver os três, mas brevemente vamos estar a ver todos e vamos ter uma sensação de presença real e permite-nos, também do ponto de vista económico, rentabilizar muito os nossos recursos. Mas, sendo curta, não ponderamos substituir todos os eventos presenciais. À medida que as restrições forem sendo levantadas, nós vamos considerar qual é a melhor forma de realizar essa iniciativa, que se calhar anteriormente era presencial, mas agora descobrimos que funciona muito melhor no canal digital. Entretanto, a Andreia Andrés Forte pergunta o seguinte: face aos eventos presenciais, sentem hoje um maior envolvimento e proximidade de quem participa nessas iniciativas digitais de que falam? Anabela, quer começar? Eu acho que essa é uma questão muito, muito pertinente, porque eu estava agora a ouvir com atenção o que a Sandra estava a falar, e creio que este momento vai trazer um maior desafio às empresas que organizam eventos presenciais, porque eles de facto vão ter que provar que não se podem substituir ao digital e vão ter que ter nos seus ingredientes elementos diferenciadores para poder cativar quem necessita deles, portanto, nomeadamente as empresas, para continuar a cumprir esses objetivos. E eu acho que isso é possível de fazer, porque ainda assim eu quero acreditar que a relação humana e o contacto entre as pessoas é muito positivo e que traz-se, no meio de muita coisa, traz sempre mais valias e não é prescindível de todo a comunicação digital. E eu falo nisto porque portanto, eu trabalho na BP há mais de 24 anos e esta realidade de conferências digitais há muitos anos. E sei muitas vezes que faz toda a diferença continuar a ter a conversa presencial do que ter a conversa digital. Portanto, se ao fim destes anos todos, ainda com uma indústria que tem muita prática nesta situação, ainda se consegue encontrar exemplos onde, de facto, que o face-to-face funciona melhor que o digital, eu acho que é porque ele tem algum valor na relação humana. Por isso é que eu acho que quem organiza eventos vai ter que conseguir pôr a criatividade ainda mais em prática e conseguir arranjar elementos disruptivos que consigam cativar as pessoas a justificar e a não serem tentados, porque essa tentação existe, do trade-off, nomeadamente em termos de custos, as empresas vão ter que fazer essas análises, e é muito tentador, mas também tem que analisar bem os outros impactos, que é, conseguirei eu ou não cumprir os meus objetivos substituindo a totalidade das interações que tinha com a comunidade só pelo digital? Talvez não sei, cada um responderá de acordo com os seus objetivos, mas do ponto de vista de que as pessoas vão estar mais dispostas a poder participar ou não, eu acho que vai ser tudo um processo de aprendizagem, num novo normal que vamos viver e tentar perceber quais são as formas que valem a pena as pessoas se confrontarem fisicamente e confrontarem no sentido de participarem fisicamente nos eventos e tirar o melhor partido disso. Muito bem. Sandra, e como é que olha para esta questão da proximidade e do envolvimento de quem participa em iniciativas digitais? Para quem tem acesso às iniciativas digitais e às plataformas digitais, eu acho que o digital traz uma coisa muito importante, que é a descentralização. No digital e nas conversas, nas reuniões que temos tido e mesmo a título pessoal, em formações, o que se percebe é que existe quase como um esbater dos títulos. As pessoas estão, de facto, mais presentes, sentem-se mais confortáveis para fazer determinados comentários, estão mais atentas àquilo que está a ser dito. Eu também sinto, em algumas reuniões, que eu consigo ter um maior entendimento do que a outra pessoa está a sentir ou que quer dizer, do que se estiver numa sala com 200 pessoas onde não vou conseguir olhar nos olhos, entre aspas, não é? Todas as pessoas. O digital traz uma enorme, eu sinto que traz transparência, descentralização e colaboração, e isso é muito importante. Mas, mais uma vez, não substitui presencial. Estamos aqui à conversa, são duas empresas que têm uma diversidade de públicos enorme. Por exemplo, há empresas puramente tecnológicas em que o público é muito mais homogéneo, que a passagem para o digital é fácil. Agora, a BP e a FASEC têm públicos muito distintos.
desde doutorados nas mais diversas temáticas a operários fabris com uma função específica. E nós temos que ter a capacidade de falar com todas estas pessoas. Portanto, temos que arranjar recursos para chegar a todas estas pessoas. Acho que o digital não retira o envolvimento. Pelo contrário, até acho que aproximou. Por exemplo, atualmente existem equipas a fazer reuniões diárias, que era coisa que nunca não se fazia, se calhar fazia-se uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, e hoje em dia fazem reunião diária. A minha equipa faz uma reunião diária, muitas outras equipas fazem uma reunião diária para falar de trabalho, mas também para saber como é que tu estás, que é coisa que nós não fazemos quando estamos nos eventos presenciais, não é? Não há tanto espaço para o lado da pessoa, mais centrado no negócio. Entretanto, a minha Encarnação faz uma pergunta que de alguma forma se relaciona com esta. Sentem que esta transformação digital obrigatória fez com que pensassem de forma mais eficaz o objetivo dos eventos? Posso começar, queres, Anabela? Sim. Pode começar. Deixa-me só ver aqui a pergunta. Sim, um bocadinho, não é? Quer dizer... não, desculpem. Não, diria que não. Pelo contrário, por facto do digital de retirar uma componente muito importante, que é a componente económica, do custo da elaboração do evento, até facilita mais a organização dos eventos. E aquilo que nós temos assistido, por exemplo, dou o exemplo do concerto que foi organizado pela Global Citizen com a Lady Gaga, que equivale um bocadinho ao Live Aid nos anos 80 e que reuniu, só nos Estados Unidos, mais de 127 milhões de dólares, teve mais de 20 milhões de pessoas a assistir, 4 milhões de interações só em social media, e, portanto, o objetivo, eu sei que o Live Aid reuniu muito mais, mas também teve um tempo de campanha muito maior, mas não substitui, não me faz pensar, pelo menos no caso da EFASEC, naquilo que está sobre o meu pelouro, no objetivo, de forma diferente. O racional é sempre qual é o objetivo do evento e depois a forma como ele se vai realizar. Essa é outra questão. Certo. Eu que acho que talvez tenha uma opinião ligeiramente contrária, e que é importante também termos evidentes, porque se eu percebi bem a questão, eu acho que o momento em que se vive é um momento particular e que proporciona um conjunto de condições de realização de eventos à escala, por exemplo, como falaste agora, que têm bastante sucesso e que não compromete. Agora, a minha pergunta é se no novo normal, aqueles eventos que efetivamente nós iríamos realizar, se as empresas agora pensarão duas vezes se poderia fazer isto no digital ou não. Eu acho que se calhar foi essa a pergunta. Eu, por acaso, não. entendi que era se neste momento, por causa dos constrangimentos que todos estamos a viver, se são mais eficazes a olhar para os objetivos dos eventos e das iniciativas. Pensamos de forma diferente o objetivo dos eventos só porque tem que ser tudo online. Não, aí concordo contigo. Eu tinha percebido era o facto de nos terem empurrado por esta aceleração, tinha de alguma forma obviado a questão da eficácia dos eventos, mas então nesse caso não estou de desacordo com o que tu disseste. Bem, o que tem que se olhar é para o objetivo do evento e tentar perceber qual é a melhor forma de chegar a esse objetivo. É verdade. Entretanto, a Sara Marques também pergunta aqui o seguinte: no caso dos eventos que não puderam organizar, a decisão foi sobretudo de adiar ou cancelar mesmo? Bom, no caso da BP, foi adiar, não foi cancelar. Porque estávamos a falar de um evento com mais de 800 pessoas, que continuamos a achar que não é substituído por uma plataforma, ou seja, por um contacto digital, por uma reunião digital. É muito importante a presença física,
e é apenas um adiamento até que estejam reunidas as condições todas de segurança para todos, para voltarmos a fazer esse evento. Agora, até lá, vamos tentando arranjar formas de poder garantir que esse cumprimento desse objetivo não seja adiado. Portanto, e aí arranjar estratégias e reinventarmos a forma como é que nós conseguimos comunicar com este grupo, com a equação, eventualmente, ou viver com a equação do evento físico não se realizar no horizonte temporal próximo, não é? E não perder o objetivo de comunicação com o grupo. Sandra? Nós tivemos um bocadinho, nós tomámos decisões de adiar, de cancelar e de transformar, à medida que o tempo foi passando. Portanto, inicialmente, claro que foi adiar, quer os internos, quer também os externos, e também ficar um bocadinho on hold do nosso lado em relação aos eventos onde não somos organizadores, mas somos participantes, e até que chegou a um ponto em que, efetivamente, a maioria começou a ser cancelada. Alguns nós até estávamos dispostos a manter e a ir, mas as restrições não nos permitiram. E, rapidamente, no momento em que percebemos que ou odiávamos ou cancelávamos, também começámos logo a pensar o que é que era possível de transformar, o que é que era possível retirar do presencial e passar a fazer digitalmente, com a garantia de que nenhum momento crítico foi comprometido. Naturalmente que, reparem, nós temos mais de 2.500 pessoas em Portugal, teremos 3 polos industriais, um de serviços e mais de 11 geografias onde temos sucursais. O evento em que juntamos todas as pessoas, ainda não o conseguimos, é importantíssimo fazê-lo presencialmente, e tem um grande objetivo de motivação, não é? E de alinhamento em torno da visão da empresa e da estratégia e dos objetivos, e neste momento isso não é possível, nem tão pouco sei se será possível no início do ano. Agora, a evolução vai ser, temos que esperar pela evolução da pandemia, mas também pela evolução tecnológica que vem aí, porque nós falávamos há pouco eu acho que isto não vai ser só digital presencial, vão manter-se os dois e haverão os híbridos. E na certeza, porém, que será a tecnologia a liderar esta transformação. Portanto, quanto mais nós conseguirmos digitalmente, ou por via da tecnologia, recriar ambientes reais e relações pessoais, melhor. Ou seja, o que eu estou a falar é de assegurar esta proximidade que a Anabela menciona e que é muitíssimo importante consoante os nossos públicos-alvo. Muito bem. E para esses desafios, tem sido fácil encontrar resposta do lado das agências de eventos com quem trabalham habitualmente? Estamos todos aqui ainda à procura de um rumo? Como é que tem sido a vossa experiência nesse aspecto? Eu não sei se isso é característico ou não do povo português, transversalmente a todas as entidades, mas eu acho que quando nos colocam um desafio desta natureza, eu acho que aquilo que temos vindo sempre a experienciar é a capacidade de dar a volta. E isso tem sido muito notório com as necessidades que temos colocado às agências que trabalham connosco, de se nos reinventarmos, ou seja, não é desta forma, é da outra. E tenho essa experiência e talvez ter o privilégio de trabalhar com agências com quem temos essa proximidade e que conseguem perceber muito bem qual é o nosso desafio e transformar as coisas de um dia para o outro e fazer acontecer. Eu acho que, sobretudo, é a missão de que não estamos aqui para concretizar, para acontecer aquilo que o cliente quer em conjunto, porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso. E, felizmente, nós estamos rodeados de profissionais que trabalham connosco, muito qualificados para constantemente estarem-nos a reinventar e a propor alguns desafios, às vezes nós até não tínhamos pensado neles, da forma como continuamos a cumprir os nossos objetivos para os eventos. A minha resposta é idêntica à da Anabela. Posso adicionar que, de facto, as agências estão exatamente na mesma situação que as empresas, não é? Mais ou menos.
algumas estão em piores circunstâncias. Portanto, há aqui uma necessidade de reinvenção que é coletiva, não é? E lá está, não interessa o meio, interessa o objetivo. E perante o objetivo, como é que nós o podemos concretizar? E perante as condições que nós temos à nossa volta. E acho que o primeiro mês foi um mês de pânico, não é? Foi o nosso, mesmo nós, enquanto indivíduos, a habituar-nos, fomos lançados para o teletrabalho de cabeça, sem regras, sem estrutura. As nossas famílias, os meus pais foram lançados para a tecnologia, finalmente já conseguem fazer videochamadas, o que é excelente. E, portanto, o primeiro mês foi aqui um mês um bocadinho de pânico, centrados no problema e não na resolução. Mas o que eu vejo a partir daí vejo muita proatividade das agências, uma reinvenção extraordinária e um espírito de colaboração muito, muito forte. Quer entre empresas, mesmo concorrentes, quer entre empresas, quer entre parceiros tecnológicos, quer entre as agências. Como a Anabela diz, também nós temos a sorte de trabalhar com parceiros que entendem muito bem o nosso negócio e entendem a prioridade, entendem a importância da comunicação neste momento, e não me refiro não só à comunicação de produto, à comunicação comercial. Nós estamos numa fase em que é impossível dissociar o lado humano do lado profissional. E, portanto, há aqui todo um apoio mútuo das várias entidades. O Patrick Sardinha pergunta se acreditam que as ações de ativação de marca podem passar a existir cada vez mais no canal digital, com a interação das pessoas que estejam a assistir e possível conversão dessas pessoas. Portanto, veem isto como realmente um caminho viável? Eu acho que é uma opção, não quer dizer que seja uma substituição, porque estava agora aqui a passar em revista os eventos onde estamos presentes. Não são muitos, mas temos alguns, e de pensá-los substituí-los por ações digitais. Não seriam a mesma coisa, porque há experiências no terreno que se vivem no terreno. E depende muito das características dos eventos e das marcas e a forma. Agora, efetivamente, se pode complementar e descobrir novos caminhos, claramente, como eu disse há pouco, vai ter que haver muito maior criatividade por parte das agências em tentar arranjar alternativas e de continuar a justificar a existência dos eventos presenciais, sendo disruptivos e mostrando a mais-valia que tem para aquilo que possam existir algumas empresas, de considerar a substituição total desses eventos pelo digital. Eu acho que é claramente uma área em que se deve refletir e que certamente surgirão novas, a par como a Sandra dizia, que a tecnologia, a disrupção tecnológica vai nos ajudar a encontrar essas soluções. Agora, é um caminho que temos que fazer em conjunto e, mais uma vez, volto, garantindo que se cumpre os objetivos dos eventos para o qual eles são desenhados. Um caso que me ocorreu logo quando foi feita essa pergunta, nós patrocinamos o evento das motos, é um evento hípico para quem gosta na área do motociclismo, e não estou a imaginar como é que poderia fazer uma ativação digital num ambiente de um festival de motas digitalmente. Posso complementar a minha experiência e seguramente que terei mais valia em explorar esse território, mas não a posso substituir. Porque as pessoas estão lá. Então deixa-me, se calhar, agora, esta é aquela que... Eu sou mais para o tecnológico e, por exemplo, nós somos, reiterando, que a presença física é muito importante e o contato humano, mas não podemos negar que este salto tecnológico, o Covid veio acelerar imenso o salto tecnológico em todas as áreas da vida. E quando estivermos em condições de avaliar o rescaldo financeiro e o impacto positivo e negativo para as empresas, eu acho que vai-se perceber que há uma componente digital muitíssimo positiva. Há várias características, a começar a financeira, porque, por norma, são mais, poderão, não é linear, serem mais acessíveis. Permite-nos uma coisa que, do ponto de vista da ativação de marca, é fundamental: aumentar a audiência.
eu consigo chegar a muito mais pessoas no digital do que presencialmente. Eu não me tenho que preocupar com a lotação da sala. E estes exemplos que mencionei, por exemplo, os concertos, ainda no domingo tivemos em Portugal uma edição especial do The Voice, também mostrava muito isso, como é possível fazer tudo remotamente, mas os benefícios financeiros, o aumento da audiência, o facto de nos dar, do ponto de vista da marca negócio, avaliações quase imediatas. Portanto, eu consigo fazer muita coisa no digital no momento que não consigo fazer presencialmente, avaliar, saber quantas pessoas estiveram presentes, avaliar, fazer pulso com grupos de trabalho, ter respostas no momento. Eu faço esse evento digital e no final do dia eu já tenho as respostas todas, que se calhar presencialmente demoraria muito mais a trabalhá-las e não chegaria a uma audiência tão grande. Depois, acho que a transição para o digital é muito fácil, porque e o exemplo dos meus pais é o melhor exemplo, porque demoraram anos a conseguir fazer uma videochamada, já têm alguma idade. E de repente, pelo Covid, fizeram essa transição porque não havia alternativa de falar com a família. Portanto, as pessoas já estão muito habituadas ao digital e nós vemos pelas novas gerações, quer dizer, as crianças de 3 anos já têm o dedinho assim, quer dizer, eles chegam e mudam os canais e jogam, a vida é quase toda digital. E eu estava, a Anabela deu o exemplo do motociclismo. A FASEC é patrocinadora de uma equipa de Fórmula E, que é o equivalente à Fórmula 1, mas com carros elétricos, e patrocina a equipa, por acaso é a vencedora, que passo a promoção, e neste momento não há corridas, não é? Então o que é que estão a fazer? Está-se a estudar a transição para o digital. Foram entregues simuladores a todos os pilotos das corridas, das várias equipas de Fórmula E, e está-se a testar essa competição digital. E até é engraçado porque, de repente, as equipas, aquilo é todo um mundo novo, portanto, traz uma dinâmica à competição completamente diferente, porque quem estava em primeiro já não está. Por acaso, este era um evento que já tinha uma componente digital muito grande, porque os fãs podiam... É um bom exemplo de um evento híbrido, porque as corridas são presenciais, mas nós podíamos, através do digital, apoiar os pilotos, as equipas, podíamos dar pontos que eram transformados em energia, e, portanto, que lhes dava mais energia, que é o combustível para o carro elétrico correr. Portanto, por acaso é um bom exemplo de como esse híbrido já existia. E agora, não sabendo o que vem aí, nós neste momento não sabemos se toda a época está on hold, não sabemos se vai retomar. Isto acontece nas principais cidades mundiais e no centro das cidades, por isso está-se a passar a adrenalina para o digital. Vamos ver como é que corre. Bem, entretanto, a Filomena Bom pergunta se estarão as empresas disponíveis para investir num evento digital como num evento presencial. Questão dos orçamentos alocados a uns e a outros. Eu acho que os orçamentos têm que ser proporcionais e ajustados aos outputs que se pretende transmitir de cada um. Portanto, se efetivamente eu tenho um determinado objetivo que se justifique fazer esse investimento no digital, farei esse investimento. E no presencial a mesma coisa. Eu acho que não há aqui uma decisão A ou B, depende efetivamente dos objetivos que eu tiver para aquele específico evento, se justifica ou não, se o digital cumprir esses objetivos, e se de facto requerer um investimento adicional, mas se conseguir ainda assim ter um ritmo muito maior, ou de acordo com os objetivos que têm que ser definidos. Portanto, isso depende muito dos objetivos que forem definidos para cada um dos eventos, que pode justificar a alavancagem de mais ou menos investimento. Concordo, não tenho nada a acrescentar. A Ana Isabel Barros pergunta, ficando o budget disponível para os eventos não realizados e a possibilidade de não os realizarem este ano, para onde estão a pensar direcionar esse investimento? Para outras ações? Para o próximo ano?
Falta aí uma linha nessa equação. O adiamento não significa que o orçamento lá ficou. Portanto, também as empresas neste momento tiveram que olhar para os custos face às situações e tiveram que se reinventar relativamente a cumprir os objetivos com menos dinheiro. Portanto, não é linear que o adiar do meu evento significa que eu vou ter mais dinheiro para investir noutra coisa. Antes, pelo contrário. A par desse adiamento, eu tive também uma redução de custos. Ou seja, ainda assim, como é que eu vou resolver esta equação para continuar a entregar os objetivos? Exato. Quando eu acrescento ao que a Anabela disse muito bem, que há outros que o dinheiro está congelado. Ou seja, as feiras internacionais, o nosso compromisso está feito e nós, neste momento, não sabemos em que condições estaremos no ano passado, mas esse investimento está feito, está garantido. As feiras foram congeladas, irão acontecer assim que as condições de saúde pública o permitirem. E depois, é exatamente o que a Anabela disse, quer dizer, o impacto financeiro na economia é tremendo. Não é? E eu acho que nós também sentimos isso se pensarmos na gestão da nossa casa, os nossos custos não diminuíram, os nossos custos aumentaram com o Covid. E no caso das empresas é a mesma coisa, por oposição às receitas a entrar e, portanto, à paralisação de certas áreas de trabalho, e o investimento que é preciso e necessário fazer na proteção dos colaboradores, não é? Porque era toda a linha que não estava no orçamento de ninguém, não é? Ninguém previa que tinha que comprar viseiras, máscaras, nas quantidades industriais que empresas como a EFASEC e a BP necessitam para trabalhar diariamente. Portanto, e aos preços a que temos hoje em dia. Esse tipo exatamente. Claro. Então, continuando ainda nessa questão do orçamento e pensando já para o próximo ano, o que é que esperam que aconteça ao vosso orçamento, à fatia que pode ser destinada a eventos? Redução forte? Eu não posso adiantar, que acho que no meu caso, eu acho que é muito cedo para estar a prever o que possa vir a acontecer quando nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 3 meses. Nós não sabemos ainda como é que o regresso, o desconfinamento se vai processar, o que é que nos vai ser permitido. E mais uma vez, se nós pensarmos, nós não podemos estar só focados no meio ou na iniciativa, o foco é no objetivo. Portanto, e eu posso organizar um evento online ou presencial. Se o objetivo for importante para a companhia, ele será concretizado. Agora, no nosso caso, no caso da EFASEC, é muito prematuro estar ainda a avaliar o próximo ano, quando eu não sei que condições é que nós vamos ter nos próximos 3 meses. Aguardo que o Governo nos diga agora no dia 30 como é que vai ser o desconfinamento gradual para os próximos meses, mas pensar no próximo ano é muito complexo. Posso garantir que haverá muito mais aposta no digital. Sim, eu subscrevo isso que disseste, Sandra, ainda é muito cedo, ainda assim quero acreditar que uma crise económica como aquela que estamos a começar a sentir será uma crise, e olhando um bocadinho para os ciclos económicos e a duração deles, e embora que exista muita variabilidade na duração dos ciclos económicos ultimamente, eu acho que é de esperar que exija efetivamente como é que eu hei de explicar, uma contenção. Eu acho que temos que pensar que essa contenção vai existir, o que não significa que as empresas tenham que reinventar os orçamentos disponíveis que têm, mas vão ter que justificá-los muito melhor, porque de facto vai haver um baseline que está comprometido, e que está comprometido por este cenário que vivemos há 2 meses e meio, e que afetou dramaticamente o resultado das empresas, portanto, e que não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses.
Portanto, é natural pensar que não será tudo rosas, teremos que talvez pôr em prática algum tipo de instrumentos, de critérios que têm que ser observados e, de acordo com os objetivos, assim conseguir entregá-los. Mas eu estou em crer que, se efetivamente existir um evento muito importante para a empresa, que esse evento se vai realizar, seja digital, seja presencial, assim as condições o permitam. Agora, temos que ter noção que, de facto, vão ser tempos onde vamos ter que ser mais rigorosos. Se já éramos, agora ainda vamos ter que ser mais, porque os recursos são muito menos. Certo. A Cláudia Lopes diz que eventos digitais, sim, claro que sim, mas é importante mantermos a humanização dos eventos e não robotizá-los. E pergunta se isto vos faz sentido. Sim, faz-me sentido. A questão é que a tecnologia tem permitido, eu acho que nós já passámos um bocadinho o ponto da robotização, porque, por exemplo, coisas tão simples como o WhatsApp, ou aquilo que nós estamos a fazer, esta conversa que estamos a ter agora, esta conversa não é menos próxima, ou talvez seja mais próxima, do que se nós estivéssemos os três num palco e tivéssemos 200 pessoas a assistir. Eu, apesar de não saber quem está a assistir a esta conversa, sinto essa proximidade nos comentários que as pessoas fazem, nos likes. E há a questão da tecnologia ter evoluído imenso e, portanto, ter começado cada vez mais a transformar sensações físicas, passá-las para o digital. Eu acho que, lá está, não estamos aqui, não acho que estejamos, não é um ou outro, não é, tipo, o digital não tem emoção e a emoção só está no presencial. Não, bem feito, ambos têm vantagens. O digital permite que as famílias estejam próximas hoje e é a única forma, é o digital, não é? E eu emociono-me ao ver a minha família, eu estou próxima da minha equipa, falo com amigos que estão espalhados pelo mundo e fazemos reuniões conjuntas. Portanto, traz-nos uma proximidade tão simples, tão fácil de executar. Portanto, acho que, mais uma vez, os organizadores de eventos têm um enorme desafio pela frente, aliás, como a maior parte das indústrias, porque têm que se calhar antecipando outro tema, mas têm que passar a ser mais tecnológicos, têm que incorporar mais tecnologia numa ótica de otimização de custos, mas também de aumentar a experiência, porque eu acredito que o digital nos permite uma multiplicidade de experiências no mesmo momento, que se calhar um presencial não consegue. Eu acho que é isso, sobretudo essa mistura que tem que existir, e isso aplica-se a muitas outras áreas. Eu estava aqui a pensar também no debate, e é natural as pessoas terem esta questão relativamente a esta disrupção digital que acontece, mas na velha recente temática dos elétricos e dos combustíveis, dos carros utilizado com fonte fóssil. Há lugar para todos, temos é que saber conviver de acordo com as necessidades e de acordo com os objetivos a cada um se destinam. E a multiplicidade de fontes de energias renováveis, naturalmente, vão ter que fazer parte de um mix energético a entregar ao país, a cumprir determinados objetivos, da mesma forma que, no ponto de vista da realização de eventos, vamos ter que saber conjugar a humanização, o digital, sermos mais... Portanto, a questão de um ou outro não existe. Existe sempre uma complementariedade muito grande e que põe em cima das pessoas que organizam estes eventos, de facto, o grande desafio de como é que eu consigo ser explosivo nesta abordagem conjunta e fazer valer a pena e sair de lá com os sentimentos que consigo transmitir, não só no digital, mas também na parte humana, e que a experiência efetivamente vale a pena, não só a experiência digital, mas a experiência do contacto, a razão pelo qual, porque é que eu poderia ter vindo aqui, o que é que me fez vir aqui presencialmente e o que é que não me traria cá se eu tivesse só à distância de um computador. Portanto, e é essa a chave da questão para que as coisas se mantenham neste equilíbrio que se calhar, consoante os objetivos, uns vão ser mais digitais, outros vão ser mais humanos, mas estes vão ter que conviver naturalmente. O Jorge Melo Braga pergunta o seguinte: num tempo em que os dados são muito importantes,
os eventos virtuais não se sobreporão aos face-to-face? Os eventos híbridos serão os mais indicados nesta perspectiva de permitir recolher dados? Bom, a questão da recolha de dados tem que ser sempre vista de acordo com a legislação em vigor, de acordo também com a necessidade das pessoas verem o valor na troca da informação que estão a disponibilizar. Eu acho que já se ultrapassou um pouco a mística de eu poder participar, vou ter que estar a partilhar e sentir que isso é uma intrusão do meu lado. Eu acho que as pessoas sentem essa necessidade e se veem valor em partilhar os seus dados, partilham e fazem. Agora tem que existir regras sérias do ponto de vista da utilização dos dados para que as pessoas sintam que vale a pena estar a entregar algo que é pessoal e que não sintam que é mais um número, não é? Ou seja, que continuem a sentir que esse dado pessoal que é partilhado é seu e é respeitado de acordo com o fim a que foi utilizado, não é? Ok, eu não entendi se os dados a que se refere são os dados pessoais ou o facto do digital nos permitir recolha de data, de informação. Sim, mais célere que... Permite essas duas interpretações, podemos refletir sobre essas duas possibilidades. Ok. A Anabela já mencionou o lado dos dados pessoais e que é importantíssima e muita polémica existe, não é? Quando o RGPD tenta regular a questão de dados e da forma como eles são utilizados a tipo de dados pessoais, mas o que é facto é que nós sabemos, e aliás o Covid também trouxe isso, expôs a forma como nós estamos tão frágeis em relação aos nossos dados no digital, porque o número de crimes, de cybercrimes aumentou exponencialmente. Portanto, há toda aqui uma questão, há várias questões que têm que ser equacionadas quando estamos no digital, a cibersegurança, o RGPD, sempre, mas isso é no presencial também. Agora, não há dúvida que o digital permite uma recolha de informação que pode ser útil, e não estou a referir a informação pessoal, mas opinião sobre um determinado tema, criar grupos de trabalho, volta a insistir, o aumento da audiência é exponencial, que o presencial não existe, não permite. Mas, mais uma vez, um não exclui o outro. Depende. Há eventos mais motivacionais, por exemplo, em que eu posso querer fazer um icebreaker e o icebreaker já é digital, não é? As pessoas carregam num botão ou no outro, ou através de uma aplicação no telemóvel e fazem essa interação. Há outros em que eu quero trabalhar mais, por exemplo, a nível de workshops, a nível de dinamizações de grupo, mas depende do objetivo. Acho que o digital tem vantagens, a vantagem económica, tem a vantagem da rapidez, tem a vantagem do reach, da audiência que nós conseguimos chegar, e eu acho isso muito enriquecedor. Veja o caso da educação. Não é? Nós rapidamente, eu não sei como é que vai ser o regresso à escola, nem sei como é que vai ser a escola no futuro, mas houve aqui um salto, mais uma vez fomos forçados a dar o salto para o digital. Qual é a vantagem? Se calhar hoje há crianças, talvez não em Portugal, espero que não seja o caso, mas muitas crianças no mundo têm acesso à educação porque agora ela é passada na televisão ou no digital, e presencialmente se calhar não conseguiriam ter. E como é que imaginam o regresso dos eventos presenciais? Sabemos que vamos ter aqui um período de transição. Que tipo de constrangimentos ou de restrições é que imaginam que seja necessário impor para poder começar a fazer de novo eventos presenciais? Eu acho que isso vai depender muito das regras ou das medidas de segurança que forem decretadas e que vão vindo a ser mais estreitas ou mais alargadas, consoante a situação em que nos registramos. E tudo isso, a questão do distanciamento social per si,
é um entrave grande à realização de eventos com um conjunto de pessoas, não é? Porque, efetivamente, garantir a presença num espaço com determinada capacidade e garantir que as pessoas tenham um distanciamento de 1 metro ou 2, per si já levanta uma questão do ponto de vista de funcionamento. Eu acho que tem que estar muito claro quais são as regras sobre as quais se devem manter, garantindo a segurança de todos, uma vez mais. Não só o distanciamento, tem uma série de outras coisas. Eu há dias via um vídeo sobre a circulação do ar-condicionado e é assustador. Eu fiquei a pensar, meu Deus, tipo as partículas dos vírus andam aí a bater nas paredes e voltam e andam outra vez e nós aqui no meio. Portanto, até mesmo situações tão simples como estas, que não são simples, são complexas, têm de ser equacionadas e revistas por forma a garantir a segurança de todos. Portanto, acho que depende muito da situação como ela vai evoluir. Oxalá que as coisas sejam relativamente rápidas para que nós consigamos voltar à situação mais normal de convívio entre todos e permitir a aglomeração de pessoas de forma saudável, não é? Mas não vai ser assim de um dia para o outro, porque não conhecemos também quais são as limitações que possam ser impostas. Sandra, no seu caso. A primeira parte é que, não sei, tudo depende de como a pandemia evoluir e as restrições forem levantadas. E depois, também acho que até lá, e tendo em conta a evolução que nós tivemos aqui, mais uma vez, a tecnologia vem-nos trazer experiências. Uma coisa é certa, os eventos não voltarão presenciais, não poderão a usar a mesma estrutura que tem sido usada até aqui. As pessoas vão querer mais. Eu acho que o público começa a apreciar as vantagens do digital e desta interação que se cria e das diferentes ferramentas que podem ser utilizadas. Um caso, por exemplo, penso que foi a semana passada ou recentemente, um rapper americano, o Travis Scott, juntou-se à marca de jogos, o Fortnite, e deu um concerto virtual que teve mais de 12 milhões de jogadores online, só jogadores. Mas depois vai-se ver e havia imensos comentários dos pais que estavam a ver com os filhos. E de repente tem-se uma audiência que não se teria. Portanto, eu acho que temos que parar, se me permitem, de estar tão agarrados ao presencial, mas capitalizar ao máximo as vantagens que os meios nos permitem. Cada vez mais vai ser tecnológico. Não digo que não existam reuniões presenciais, claro que vão existir, mas há que unir o melhor destes dois mundos. É um bocadinho se nós pensarmos quando a forma como só vê televisão hoje em dia, que é completamente distinta. Eu, por exemplo, já tenho imensa dificuldade em estar à espera de ver um episódio por semana, que uma série normal, no tempo normal, que havia antigamente, não é? Com que eu cresci, já não consigo. O Netflix e outras plataformas quebraram completamente isso. Eu quero ver a série, se possível, toda seguida. E isso não acabou com a televisão dita normal, com a programação diária. Portanto, eu acho que é simbiose e fazer sinergias entre o melhor das duas partes. O Pedro Rodrigues pergunta, enfim, creio que coloca aqui pelo menos duas questões. Uma é se o objetivo ou a expectativa ao realizar um evento virtual é gastarem menos, portanto, fazer com um orçamento menor, e ele inclusivamente até pergunta em que percentagem menor, e se depois de retomarmos a normalidade, digamos assim, se a vossa expectativa é poder fazer eventos presenciais com o mesmo custo dos eventos virtuais. Bom, isso, relativamente aos custos, diria que não tinha ter aqui uma bola de cristal, porque a própria oferta e procura vai conseguir determinar o inflacionamento ou não que vão existir determinadas opções.
Portanto, eu acho que é um bocadinho prematuro estarmos aqui a inventariar se vamos ter mais custos ou não. Eu acho que aquilo que a Sandra falou há pouco é muito importante, que é esta realidade da simbiose dos dois espaços. Ela vai ter que existir e ela per si vai conseguir ditar o investimento que tem que fazer num lado ou no outro. Portanto, eu creio que há pouco também já referimos a questão do investimento mais no digital ou no presencial. Às vezes fazer um evento digital custa muito pelos recursos que se utiliza, portanto não é tão barato quanto isso. Sim, de todo. Talvez é uma falsa questão dizer, eu vou para o digital que é mais barato. Não, hoje em dia recorrer a plataformas digitais ou mesmo até instrumentos digitais para fazer um evento, para fazer com muito boa qualidade, tem muito investimento associado e ter bons técnicos para trabalhar, a imagem, o som, etc. Tudo isso custa muito dinheiro. Da mesma forma que fazer um evento presencial com uma boa componente tecnológica, um bom ecrã, uma capacidade de som, uma interação com o público, é muito dispendioso e mesmo assim convive num ambiente de formato humanizado. Portanto, isso depende muito, de facto, das características e eu acho que vai, mais uma vez, e volto a dizer, e peço desculpa por estar a ser repetitiva, muito de acordo com o objetivo que queremos atingir, se vale a pena despender mais no digital ou não, porque hoje em dia o investimento em digital é também um investimento caro. Eu concordo plenamente com a Anabela. Eu acho que, em primeiro lugar, a questão não é pelo budget. Ou seja, mesmo agora, nós, quando organizamos uma iniciativa, obviamente temos um budget, não é? Mas não tentamos escolher a opção que melhor cumpre os objetivos a que nos propomos. E não é de todo linear, e eu acho que aqui é muito importante que isso fique esclarecido, que o digital seja mais barato. Não é. Experiências passadas que tive, que até o tecnológico custa, boa tecnologia, não estou a falar de fazer streaming de um evento presencial, estou a falar a este nível de iniciativas que são verdadeiramente digitais, que utilizam a tecnologia como interação e criação de experiências. Provavelmente daqui para o ano estamos aqui a ter esta conversa e a defender os eventos presenciais porque são muito mais baratos que os digitais. Portanto, mais uma vez, um não substitui o outro. Eu procuro sempre o equilíbrio entre o preço e a qualidade. Se vai ser o presencial ou o digital, depende da resposta das agências e dos organizadores de eventos e de tecnologia, porque esse eu acho que é um player que começa a entrar na equação, e isto é transversal a todos os setores, em que, e por exemplo, a Anabela falava nos carros na mobilidade elétrica, que há uns anos quem ditava as regras na mobilidade elétrica continuavam a ser as marcas automóveis. Hoje em dia, os players são múltiplos, nomeadamente as tecnológicas. E o mesmo pode e irá, provavelmente, acontecer nos eventos, em que o grande diferenciador serão as experiências criadas pela tecnologia, que pode ser presencialmente ou remotamente. Muito bem, nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Eu queria só fazer-vos uma pergunta minha e depois colocar aqui uma questão do Diogo Barros para terminarmos. A minha pergunta era esta. Este quebrar de barreiras entre o que são eventos e outras ferramentas de comunicação e de marketing obrigam também as agências a ter uma resposta mais integrada, mais completa. Sentem essa necessidade, em vez de talvez partir as tarefas ou as ações, para esta agência vai o digital, para aquela agência vai o evento presencial, etc. Sentem aqui alguma necessidade também a este nível de reinvenção da oferta de serviços que as agências prestam? Sem dúvida, eu acho que a polivalência das ofertas, ou seja, para uma agência, para uma empresa, é muito mais fácil conseguir encontrar uma polivalência de competências do lado de lá da agência que consiga satisfazer todas as necessidades do ponto de vista transversal, do que estar a contactar, de repente, com 4 ou 5 agências, cada uma na sua área especializada.
E eu acho que isso verificou-se muito no mercado das agências, a polivalência das equipas, mesmo até se não têm in-house, contratarem a especialidade de determinadas competências, mas depois o facing ao cliente ser apenas um. E porque eu, do ponto de vista da empresa, privilegio muito ter só que lidar com uma empresa do que ter que ligar com 4 ou 5 ao mesmo tempo para conseguir fazer um evento. Portanto, para mim, como empresa e como profissional da área de marketing, tem muito mais, a comunicação tem muito mais valor eu conseguir arranjar uma interface, sempre e quando exista uma competência de qualidade transversalmente refletida nas áreas que me estão a ser prestadas. E eu acho que isso é possível hoje em dia, as organizações e as agências em particular organizarem-se e irem buscar o melhor de cada uma das áreas para trabalharem nas suas equipas, com a nova forma de trabalhar, a multidisciplinaridade que existe nas equipas. Hoje em dia as agências têm essa capacidade de prestar esse serviço bem, com boas competências, de forma diferenciada. Sandra, no seu caso? Partindo da opinião da Anabela, é óbvio que se eu puder ter um interlocutor, eu prefiro ter um interlocutor que me garanta a qualidade do serviço transversal a ter 2 ou 3 agências ou 4 para organizar um evento ou uma campanha ou o que seja. A forma como a agência se organiza é uma questão, é interno, portanto, eu acho, eu já estive do lado das agências, aliás, a maior parte da minha carreira foi feita em consultoras e agências, e eu, portanto, conheço bem o lado de lá. Acho que é impossível uma empresa, uma agência, ser especialista em tudo. Portanto, passa muito pela colaboração, não é? E pelo acompanhar da importância das colaborações que são escolhidas. Se calhar há uns anos atrás, ter o melhor fornecedor de catering era o grande elemento diferenciador de uma agência de eventos, não é? Hoje em dia, ou a componente audiovisual, ou acesso à melhor carteira de artistas, a componente tecnológica vai ser cada vez mais importante. Mas isto aplica-se a qualquer tipo de agência, não é só eventos. Acho que para o cliente, chave na mão, é sempre mais vantajoso. A forma como a agência organiza pronto, tem tudo a ver com uma questão interna. Há agências que fazem parte de grupos de comunicação onde têm as valências todas incluídas, as agências mais pequenas trabalham em colaboração com outros parceiros. Muito bem. Mesmo para concluirmos, e pedia uma resposta sintética, o Diogo Barros pergunta que abordagem pensam que serão adotadas na ótica de team building, incentivos, treino de competências individuais de colaboradores. Será o digital o novo normal mesmo nesta área tão importante para a motivação das pessoas? Eu acho que vai ser um bocadinho de todo, mas há uma coisa que eu quero destacar, que acho que do ponto de vista não só motivacional, mas acho que sobretudo com esta crescente de contactos a nível digitais, saber comunicar numa plataforma digital é muito importante. E até agora é uma área que se calhar não foi tão necessária e não tão desenvolvida do ponto de vista da oferta dos catálogos de formação, mas que para garantir que conseguimos transmitir o que pretendemos à audiência sem havermos, num determinado período de tempo conciso, tabulado pelo um meeting request que vai das 4 às 5 e temos que garantir passar a nossa mensagem, é cada vez mais importante essas competências do ponto de vista do comunicador, e é uma área que toda a área da comunicação e eventos continua a ser muito importante, a forma como é que as pessoas, os profissionais se preparam para comunicar com as audiências através das plataformas. Sandra? Ok, eu acho que, mais uma vez, não é um ou outro, mas sem dúvida, como já devem ter percebido, eu sou adepta da tecnologia e, mais uma vez, este confinamento vai nos mostrar e dar acesso a experiências virtuais que se calhar nunca as tínhamos tido, porque não queríamos ou porque não tínhamos acesso, não é? Desde as visitas virtuais a museus, espetáculos online, cursos online, as pessoas têm aproveitado imenso. Do ponto de vista corporativo, se calhar muitas empresas não têm um catálogo de formação desenvolvido online, mas são inúmeras as plataformas que o fazem. O Coursera dá-nos acesso à formação nas melhores universidades mundiais. E se cruzarmos isto, o acesso do digital, à componente de gamification, que também o digital nos permite, quer dizer, eu acho que as ações de motivação
podem ser absolutamente fantásticas, de competitividade, de motivação, de criação de teasers. Agora, mais uma vez, depende do objetivo. Eu acho que nós temos sempre que pensar assim, qual é o objetivo, qual é a mensagem, qual é o propósito, e a partir daí começar a construir a melhor forma para o alcançar, e que tem que conjugar custo e concretização do objetivo. Se é física ou digital, é que for melhor. Muito bem. E assim terminamos a nossa conversa. Eu peço desculpa, ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo. Queria agradecer uma vez mais à Sandra Pombo e à Anabela Silva por terem aceitado o convite para estarem aqui à conversa connosco hoje. Não conseguimos colocar todas as questões das pessoas que nos estavam a acompanhar, mas, enfim, talvez no futuro tenhamos outras oportunidades para voltar a conversar sobre este e sobre outros temas. Nós voltamos na próxima quinta-feira, à mesma hora, às 16 horas, aqui no Facebook da Event Point, nessa altura com clientes da área das associações, já não do corporativo, e muito obrigado a todos, até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigada.